Você deve ter visto a notícia de que está aberto o ano legislativo. Deputados e senadores voltaram do recesso. Mas você sabe como terminou o ano legislativo de 2021? Na Câmara, pelo menos, teve uma surpresinha. No apagar das luzes do ano, quando todo mundo já estava mais preocupado com o Natal, Ano Novo, merecido descanso e desligado da política, os deputados aprovaram um pedido de regime de urgência na tramitação do projeto que tenta legalizar jogos de azar no Brasil. É um assunto controverso que jamais deveria ser discutido às pressas, mas que vai entrar na pauta do Legislativo agora, nas primeiras semanas de trabalho. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo trago uma entrevista com o senador Eduardo Girão, que estudou sobre o assunto e faz questão de trazer uma argumentação embasada em estudos e estatísticas para provar por que o Brasil não deve permitir que os deputados discutam esse assunto, legalização dos jogos de azar, às pressas. Assista logo depois da vinheta. Comigo, então, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que é um dos que estão falando, alertando as pessoas a respeito dessa votação, que é premente, aí vem agora logo nos primeiros dias da volta do Legislativo, que é a questão da possível legalização de jogos de azar. Obrigada, então, senador, por abrir espaço na agenda para essa entrevista. Acho bem importante esclarecer o que está acontecendo, o porquê dessa colocação em votação logo no início do ano legislativo, um ano eleitoral também, um ano um pouco diferente. Mas vamos começar falando da união de católicos com evangélicos nesse tema especificamente. Saiu uma nota da CNBB agora se posicionando firmemente contra os jogos de azar, né? Olha, Cristina, uma honra, uma alegria estar participando com você desse bate-papo. É importante esse assunto, as pessoas procurarem pesquisar, porque existe muita falácia que vai trazer emprego, que vai trazer receita, e a gente vai bater um papo aqui mostrando que não existe nada disso. Pelo contrário, nós vamos trazer problemas que não existem no Brasil para escancarar a porta da corrupção, da lavagem de dinheiro, já que o cerco fechou aí no Caixa 2 de políticos inescrupulosos. O objetivo dessa turma é abrir essa brecha aí para interesses deles. Então, a CNBB, de uma forma muito forte, de uma forma muito coerente, porque ela já tinha feito uma nota em 2016, se eu não me engano, e agora vendo a manobra que aconteceu no final do ano passado, porque foi aos 47 minutos do segundo tempo, no apagar das luzes da Câmara dos Deputados, eles votaram, na última sessão, a urgência. Olha só, Cristina, e você que está nos assistindo, urgência para liberar jogatina, né? Com a gente, com problemas que a gente tem de desemprego, de inflação, de fome, Covid e a turma querendo liberar e sem debate com a sociedade. Isso é que é preocupante, a toque de caixa. Então, a CNBB se atentou para isso, viu o que é que está por trás, fez uma nota forte e se juntou aos evangélicos que já estão há muito tempo também no fronte dessa batalha. Eu tenho conversado com algumas entidades, espíritas também, que devem se manifestar brevemente, a Anajure, que é um setor jurídico muito organizado dos evangélicos, vão fazer também uma nova nota técnica, e a gente precisa somar esforços, porque não é só essa questão da lavagem de dinheiro, da corrupção, é a destruição, a devastação da família, né? Eu pesquisei esse assunto no Brasil, fora do Brasil, e estou com os dados aqui, que é a questão de vício, a questão do suicídio, prostituição infanto-juvenil, tudo de ruim vem com o jogo, né? O tráfico de droga, tráfico de armas, e é tudo que a gente não precisa nesse momento da nossa nação. Já vamos entrar em detalhes sobre esses estudos, essas estatísticas que o senhor tem aí em mãos. Eu queria só pedir, tomar a liberdade aqui para ler o início da nota da CNBB, que eu acho bem importante. Então, nota da CNBB contra a legalização dos jogos de azar no Brasil. Até tem um subtítulo que eles colocam, bíblico ali, uma árvore má não pode dar frutos bons. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, através de sua presidência, acompanhou perplexa no apagar das luzes do ano de 2021
a aprovação na Câmara dos Deputados do requerimento número 5.358/16, que assinala como urgente a apreciação do projeto de lei 442/91. Esse nefasto ato acelerou o caminho para regulamentar, logo nas primeiras sessões do ano de 2022, a exploração de jogos de azar no país. Nesse período, os parlamentares ainda estão deliberando de maneira virtual, o que na prática limita o debate, camufla as posições e facilita as artimanhas regimentais. Diante desse lamentável fato, a CNBB reitera a sua inegociável posição contra a legalização dos jogos de azar no Brasil. São palavras bem fortes, já abrindo um documento que tem 2 páginas, recomendo para quem não leu esse documento, procurar por esse documento, ele é público, vale a pena ser lido do começo ao fim, mas estamos aqui com o senador, então, para falar também, antes da gente entrar nos detalhes do porquê ser contra, né, porque o senhor é contra e todos esses estudos, o que eles apontam, qual é a posição dos evangélicos, que é dos católicos, aqui por um parágrafo, a gente já viu que estão considerando artimanha, estão considerando um ato nefasto a aprovação da urgência em se discutir isso, especialmente de forma virtual, sem amplo debate com a sociedade, meio no apagar das luzes, meio camuflado, enfim, usou palavras duras ali para se posicionar realmente contra. E os evangélicos? Cristina, os evangélicos são tão firmes quanto os católicos também, né? Digo isso porque eu acompanho, antes mesmo de estar senador, eu acompanho através de movimentos como o Brasil Sem Azar, que é um movimento que procura trazer dados, jogar luz em cima dessa sombra que é a jogatina. E eu já percebi aqui, por exemplo, na época, o senador Magno Malta foi um baluarte aqui que não deixou o Senado Federal, onde eu estou falando com você, liberar em 2017. Então, a tentativa desse grupo, que é o Centrão, né, é ali a cúpula do Centrão, que quer empurrar isso goela abaixo, e é um argumento muito bonito, soa como música, que vai trazer emprego, que vai trazer receita, que vai trazer turismo. Eles associam muito, desculpe te interromper, senador, associam muito a cassinos, sempre vem à tona a questão dos cassinos nos Estados Unidos, até no Paraguai, que é aqui do lado. Exatamente. Enfim, que realmente atrai turista, né? Mas está vinculado a muitas outras coisas que a gente não quer ver atraídas para o Brasil. Aí é que está o detalhe, Cris. Eu também tinha essa impressão e mergulhei profundamente, né, na questão de Las Vegas. Vamos falar de Las Vegas, que é a meca do jogo de azar. Os dados aqui do Bureau lá, americano de turismo mostram o seguinte, que em Las Vegas você tem 86% das pessoas que vão a Las Vegas são americanos. Começa daí, tá? A gente já tem uma ideia que, poxa, gente de fora. Não, 86% são americanos. Dos 14% de estrangeiros, apenas 4% declaram que vão jogar. Ou seja, a maioria vai para lá para ver os shows que existem lá, a maioria vai para lá para participar de eventos, né? Então, é todo um trade turístico que não é para jogo. O jogo ali, pelo contrário, se você pegar o próprio FBI, e um dos argumentos de quem quer liberar os jogos é que, de uma certa forma, vai acabar com o jogo ilegal. Pô, já tem o jogo. Por que não vai receber tributação disso? Vamos legalizar, porque já existe mesmo. Não. Lá nos Estados Unidos, o jogo ilegal cresceu depois da legalização. O próprio FBI, se você entrar na página, tem lá centenas de processos de atividades ilegais do jogo. Então, o jogo não deixa de existir. Muito pelo contrário, ele vem uma cultura, vem para a cultura, vem para o DNA daquela nação. Então, o que a gente vê em Las Vegas, eu não fiquei só ali naquela strip, naquela rua principal, eu fui pela periferia, fazendo uma comparação aqui, já que você falou na nota da CNBB, em trechos bíblicos, é uma Sodoma e Gomorra, né? O que você vê ali é uma devastação completa da família. Os índices maiores de criminalidade dos Estados Unidos estão onde tem cassino, né? Roubo de carro, assalto a domicílio, uma série de situações de fraudes está ligado ao jogo, inclusive violência também.
Porque os Então, bandidos querem dinheiro para jogar, porque estão viciados no jogo. Isso, o vício leva à depressão, você perde emprego, você perde produtividade, você Família. perde a família, e você. É aí que eu vou dar um dado aqui que me tocou profundamente a alma, né? Não é à toa que existe aí na Europa, nos Estados Unidos, uma série de projetos contra o jogo, conscientizando a população, que é o seguinte, ó. Esse dado aqui é muito preocupante. Você tem de 50% a 80% dos ludopatas, que são os viciados em jogo, eles já pensaram em tentar o suicídio. Você sabe quanto é a média mundial? 5%. Vou repetir, dos ludopatas, de 50% a 80% já pensaram. E que tentaram ou conseguiram se matar, de 13% a 20% dos ludopatas. Na população geral, a taxa está em 0,5%. E um detalhe, Cristina, ainda bem que você está sentada aí, e é um dado chocante. Uma boa parte, 40% do faturamento dos cassinos são de ludopatas. Ou seja, é uma arapuca para você trazer a pessoa, e lá você não vê, não sei se você já entrou em cassino, mas você não vê luz do sol, você não sabe o horário, é o uísque passando, é aquela coisa mesmo feita para um ganhar apenas. E eu me preocupo muito, tanto é que a Polícia Federal, a Associação da Polícia Federal, a Receita Federal, nós temos aqui várias instituições de controle, como a PGR, também, que já tem várias notas técnicas, todas contra a jogatina, inclusive o COAF. Inclusive o COAF tem nota técnica contra a jogatina, porque é na cara que o objetivo é outro. O objetivo é facilitar a lavagem de dinheiro e corrupção. E aí, como é que está a questão política? Foi aprovado na Câmara em regime de urgência. O Senado vai analisar isso agora? Cristina, nós temos uma chance se a gente se mobilizar, se os cidadãos de bem do país, tudo que a gente não precisa é desse problema no Brasil agora. A Câmara dos Deputados deve votar isso, o Arthur Lira colocou isso, atropelou e está querendo votar nos próximos dias. Sim, porque aprovaram o regime de urgência, mas não o projeto de lei. Não mérito. Então, o mérito vai ser debatido, e como a nota da CNBB nos alerta, de forma remota, virtual, ou seja, é uma coisa assim, como é que você vai discutir um assunto de tamanho impacto na sociedade de forma virtual? É para atropelar. Então vai ser na semana que vem, é o que a gente está calculando aqui. Então a sociedade precisa reagir, cobrar o seu deputado federal. Nós perdemos essa urgência aí por cerca de 150 votos, se eu não me engano, no calar na noite da última sessão da Câmara dos Deputados. É assim que a coisa funciona nos bastidores. Mas ainda assim é muito, né? Quando a gente pensa em número de 513 deputados, uma 300 maioria, e tanto. Foi. Com 150 a mais. Foi. Né? É muito. Conseguiu aprovar. Mas a sociedade estava, isso é uma estratégia deles, estava dormindo, não estava, porque isso não é pauta, isso não é prioridade do país. Sem Mas falar agora o período, né, deputado, perto das festas de fim de ano, mais um ano de Covid, de pandemia, as famílias querendo respirar um pouquinho, sair um pouco da brigaceira política e tudo mais, estavam realmente desconectadas. E aí eles foram lá e se aproveitaram. É aí que o lobby poderoso, sorrateiro, age. Então, qual é a chance que a gente tem? A sociedade, as pessoas que estão nos assistindo agora, jornalistas com credibilidade como você, colocar esse assunto para que as pessoas possam cobrar os seus deputados. Poxa, vota contra isso, então não deixa votar isso, ainda mais no ano eleitoral. Né? E aí eu gosto de reforçar, né, senador? Desculpa cortar de novo. Eu gosto de reforçar, as pessoas dizem, mas eu tô aqui no meu cantinho, na minha cidade, tão longe de Brasília, como é que eu cobro? Telefone de gabinete, e-mail do deputado, que são públicos, é só procurar no Google aí pela Câmara dos Deputados, Senado Federal, exatamente. Rede social. Redes sociais marcando @ do deputado, do senador, isso já expõe, né? Mesmo aqueles como o presidente do Senado, e aqui vai uma crítica que eu gosto de fazer, repito, e não vou me cansar de fazer enquanto não mudar, ao presidente do Senado que bloqueou suas redes sociais e impede esse acesso das pessoas às suas redes sociais, mas marca lá @Rodrigo Pacheco, porque ele vai ver a menção ao nome dele, ele tem assessores para ver e vai perceber que é um volume grande de pessoas mandando mensagem dizendo não,
não quero, não concordo com isso, por favor, seja a minha voz. Então, a gente tem como fazer barulho, né? E o foco agora, Cristina, não é nem o Senado, nesse momento. O foco Câmara. agora são os deputados federais dos estados, porque dá para reverter. Eu acredito que já teve um levante nos últimos dias. E se tem uma coisa, Cristina, que eu já aprendi aqui em 3 anos de mandato, que eu fiz ontem, nós fizemos ontem 3 anos de mandato, esses novos senadores que entraram, político respeita um povo organizado que sabe se manifestar de forma pacífica, de forma respeitosa. Mas olha, quando eu voto aqui, é impressionante no Instagram, no Facebook, as pessoas questionando, mas por quê, como é que foi? E aí, isso é fantástico, por isso que eu tenho esperança no futuro nosso, da nossa nação, é porque as pessoas estão gostando de política. E Platão, você sabe, 350 anos antes de Cristo, dizia o seguinte: o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. E quem é conservador, tem uma frase do Edmund Burke, que também é uma inspiração para mim, que diz o seguinte, um grande estadista irlandês, né? Que ele coloca o seguinte: o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços. Então, dá para a gente reverter, se a gente se manifestar, se a gente, sabe, cobrar os nossos parlamentares. Só para completar a lista de citações maravilhosas e que cabem como uma luva aqui do Martin Luther King, o que me incomoda não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Os bons precisam acordar, falar, se manifestar, cobrar, para mostrar que são maioria. O bem é maioria. Ele parece, às vezes, minoria porque ele é mais tímido, digamos assim. O mal, obviamente, gosta de se mostrar e normalmente travestido de bem, né? E é o que a gente está vendo muito claramente nas redes sociais hoje. Então, muito, muito importante esse recado. E aí, no Senado, só depois que passar pela Câmara, então. Tomara que não chegue aqui, Cristina. Tomara que não. Tomara que não chegue aqui, porque aí o lobby ganha força e vê que, passou por uma, vamos agora lá para os senadores. Então, eu espero que a gente consiga barrar com esse momento agora, esse começo de ano, um levante de pessoas de bem, que não querem trazer para a família essa devastação, a célula mais importante de uma sociedade. A base de tudo é a família, né? Então, quem não conhece alguém que perdeu tudo, que acabou com seus valores, princípios, por causa do jogo, né, que cometeu até atentado contra a sua própria vida. Então, é o que eu falei há pouco, é uma tragédia humana sem precedentes. O Brasil não precisa isso, voltando para a questão do turista estrangeiro, só para fechar esse dado importante. A África do Sul, quem quer defender o aborto, a liberação do jogo de azar, diz que a África do Sul cresceu em 300 e tantos % o turismo. É verdade, só que foi antes do jogo. Porque quando eles liberaram o jogo lá, já tinha sido o Mandela libertado. E aí acabaram sanções de vários países. O turismo cresceu 300 e tantos % nesse período. Entendeu? Então, assim, e outra coisa, você vai jogar no Brasil, sair do seu país para jogar. Por quê? Porque se tem outros países próximos, liberados, que têm uma estrutura de controle totalmente diferente. Então, não tem o menor cabimento a gente trazer para esse problema aqui, enquanto tem Polícia Federal, auditores fiscais, o COAF, né, a PGR dizendo que são contra, que o Brasil não está preparado para isso. Então, tem alguma coisa muito estranha no ar. Senador, muito obrigado por essa entrevista. Não vou tomar mais seu tempo, porque eu sei que a agenda está apertada, precisamos do Senado atuante. Boa sorte no ano legislativo aí, nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigado, Cristina. Parabéns pelo teu trabalho independente e corajoso. Sou um admirador do seu trabalho jornalístico. Muita paz e muita luz. Obrigada, para o senhor também. Até mais. Trago uma última informação que chegou agora, não deu tempo de repercutir com o senador. A Federação Espírita Brasileira também emitiu uma nota se posicionando contra os jogos de azar. Então, várias igrejas, várias linhas religiosas aí se posicionando contra esse pedido de urgência dos deputados. Agradeço a sua audiência até aqui. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe
e faça chegar a mais gente. E principalmente, mande recado para o seu deputado, para o seu senador, se posicione o que você acha sobre a discussão de legalizar jogos de azar no Brasil. Pode deixar um comentário aí também para contribuir com o debate. Caso não seja assinante da Gazeta do Povo, já sabe, no QR Code da tela tem uma promoção e também no link na descrição desse vídeo. Sendo assinante, você ajuda a contribuir com um jornalismo único no Brasil. E também, claro, tem acesso a muitos conteúdos exclusivos produzidos por mais de 40 colunistas. Eu sou um deles e te espero lá na Gazeta.